Este vídeo mostrará como encher o reservatório e inserir o conjunto de infusão. É importante que as instruções sejam seguidas conforme mostradas neste treinamento. Evite trocar o conjunto de infusão antes de dormir, a menos que você possa verificar a sua glicemia 2 a 3 horas após a inserção. Antes de começar, lave as mãos e reúna os itens necessários para a troca do reservatório e o conjunto de infusão. Para começar, pressione Selecionar para visualizar a tela do menu. Use o botão de seta para a esquerda para realçar o ícone do reservatório e do conjunto. Em seguida, pressione Selecionar. Selecione Novo reservatório e conjunto. Remova do seu corpo o conjunto de infusão que você está usando atualmente. Escolha sua bomba e selecione Próximo. Então, remova o reservatório da bomba girando o conector do catéter no sentido anti-horário. Descarte o conjunto de fusão e reservatório em local adequado. Na sua bomba, selecione Rebobinar. Aparecerá a tela rebobinando enquanto o pistão rebobina. A mensagem Rebobinagem completa aparecerá quando o pistão tiver rebobinado. Agora você pode deixar a bomba de lado e se preparar para encher o reservatório. Para reduzir o risco de bolhas de ar, certifique-se de que o frasco de insulina esteja em temperatura ambiente. Limpe a parte superior do frasco de insulina com álcool e espere secar. Retire o novo reservatório da embalagem. Puxe a haste do êmbolo de modo que a borracha superior do êmbolo fique posicionada na quantidade de insulina que você planeja colocar no reservatório. Tome cuidado para não puxar o êmbolo para fora. Segure o reservatório pela proteção de transferência azul e conecte-o ao frasco de insulina pressionando para baixo. Não empurre a haste do êmbolo para baixo durante essa etapa. Mantenha o frasco de insulina na posição vertical. Coloque o seu polegar na haste do êmbolo e empurre com firmeza o ar do reservatório para dentro do frasco de insulina. Segurando a haste do êmbolo com o seu polegar, vire o frasco de insulina ao contrário para que ele fique por cima do reservatório. Certifique-se de estar segurando o frasco com a outra mão. Libere lentamente a pressão do seu polegar da haste do êmbolo e o reservatório começará a encher de insulina. Quando o reservatório parar de encher, puxe a haste do êmbolo para baixo até que a parte superior do êmbolo se alinhe com a quantidade desejada. Bata levemente no reservatório para mover as bolhas de ar para o topo do reservatório. Empurre lentamente a haste do êmbolo para cima para mover as bolhas de ar de volta para o frasco de insulina. Puxe a haste do êmbolo para baixo para encher o reservatório com a quantidade de unidades de insulina desejada. Repita quantas vezes forem necessárias até que as bolhas de ar sejam removidas do reservatório. Olhe pelos espaços da proteção de transferência azul para se certificar de que não haja mais nenhuma bolha de ar. Para evitar líquido no topo do reservatório, vire o frasco novamente na posição inicial. Com o frasco sobre a mesa, segure a proteção de transferência azul com uma mão. Com a outra mão, gire o reservatório no sentido anti-horário e depois puxe-o para cima para removê-lo da proteção de transferência. Tome cuidado para não pressionar a base do êmbolo. Desconecte a proteção de transferência do frasco e descarte-a adequadamente. Retire o conjunto de infusão da embalagem. Certifique-se de que a parte superior do reservatório e o interior do conector do catéter estejam seco antes de conectá-los. O líquido pode bloquear temporariamente as aberturas de ventilação no conector do catéter. Se houver algum líquido na parte superior do reservatório ou dentro do conector, recomece com um novo reservatório e um novo conjunto. Segure o catéter pelo conector e coloque-o na parte superior do reservatório. Com cuidado, gire o conector do catéter até encontrar a posição correta de encaixe e pressione. Você sentirá ele deslizar suavemente. Gire o conector do catéter no sentido horário até que o reservatório e o conector do catéter travem com um clique. O conector do catéter não deve ficar solto nem se separar do reservatório. Bata levemente no reservatório para mover as bolhas de ar para o topo do reservatório. Remova as bolhas de ar que subiram para a parte de cima, empurrando a haste do êmbolo lentamente para cima até que todas as bolhas de ar tenham sido removidas do reservatório e você veja uma pequena quantidade de insulina no catéter. Se não for possível empurrar insulina para dentro do catéter, desconecte e reconecte o conector do catéter. Desenrosque a haste do êmbolo no sentido anti-horário
até que ela se separe completamente do reservatório. Enquanto você estiver enchendo o reservatório, a iluminação de fundo pode se apagar. Pressione o botão Selecionar para ativar a tela novamente. Você já encheu o reservatório e conectou o catéter. Coloque o reservatório na bomba e gire o conector do catéter no sentido horário até sentir o reservatório travar no lugar. O conector do catéter deve se alinhar com a ranhura na tampa da pilha da bomba. Na sua bomba, selecione Seguinte para ir para a tela Instalar reservatório. Com a opção Instalar realçada, mantenha Selecionar pressionado até a tela mostrar Concluído. Quando observar a mensagem Concluído, não conectar ao corpo e um sinal de verificação amarelo na tela, selecione Seguinte. Segure o conjunto de forma que a agulha esteja apontando para baixo. Com a opção Encher realçada na tela, mantenha Selecionar pressionado. A tela da bomba exibirá a quantidade de insulina que está passando pelo catéter. Continue pressionando Selecionar até ver gotas de insulina saindo pela extremidade da agulha. Após ver as gotas, solte o botão Selecionar. Segure o catéter contra a luz para verificar se há ar no catéter. Se observar ar mais uma vez, mantenha Selecionar pressionado até que o ar saia pela extremidade do catéter. Agora, pressione a seta para a direita e selecione Seguinte. Pegue o MiniMed QuickSerter. Coloque o MiniMed QuickSerter em uma superfície plana e firme com o botão de liberação verde voltado para baixo. Pegue o conjunto de infusão pela alça do conector e coloque-o dentro do aplicador. Certifique-se de que a alça do conector e o catéter estejam alinhados com a fenda do catéter. Use o dedo indicador e o dedo médio da outra mão para encaixar o conjunto de infusão com firmeza no cilindro interior. Garantir que o conjunto de infusão não seja deslocado. Remova o papel de proteção erguendo uma lingueta de cada vez. Com o aplicador em uma mão, puxe o botão verde para baixo até fazer um clique. Mantendo os seus dedos afastados dos dois botões verdes laterais, gire para afrouxar a proteção da agulha. Então puxe para cima para removê-la. Escolha um local de inserção dentre as áreas sombreadas. Certifique-se de evitar a área de 5 cm em torno do seu umbigo, qualquer tecido enrijecido ou cicatriz e o local que você usou anteriormente. Se você administrar insulina repetidamente na mesma área por um longo período, isso pode fazer com que o tecido fique espesso e a insulina não seja absorvida adequadamente. Alternar o local é essencial para manter os seus locais de infusão saudáveis. Limpe o local de infusão adequadamente com um suave de álcool ou algodão com álcool 70% líquido. Deixe o local secar ao ar. Coloque o QuickSerter contra o seu corpo sobre o local preparado. Com o aplicador firme contra o seu corpo, pressione os dois botões verdes laterais ao mesmo tempo para inserir o conjunto. Coloque um dedo na alça do conector azul para segurar o conjunto de infusão no lugar. Aperte o botão de liberação e puxe o aplicador do seu corpo. Passe o dedo para fixar o adesivo. Coloque os dedos no conjunto de infusão e puxe a parte azul de forma reta para fora para remover a agulha. Dobre a alça azul sobre a agulha até que ela trave no lugar e descarte um recipiente para materiais pérfuro-cortantes. Agora que a agulha introdutora foi removida, a cânula está vazia e terá que ser preenchida com insulina. Na sua bomba, selecione Encher. A tela Encher Cânula aparecerá com traços ou com a quantidade usada anteriormente. A quantidade necessária para encher a cânula depende do comprimento da cânula que você está usando. Para alterar a quantidade de enchimento, pressione Selecionar e use as setas para percorrer até a quantidade necessária e pressione Selecionar novamente. Se a quantidade estiver correta, pressione a seta para baixo para encher agora. Pressione Selecionar. A tela inicial exibirá a insulina à medida que enche a cânula. Lembre-se que de 2 a 3 horas após ter inserido o novo conjunto, você deverá verificar a sua glicemia. Verificar a sua glicemia é a única maneira de confirmar se o conjunto de infusão foi inserido corretamente e se você está recebendo insulina. Parabéns! Você encheu o reservatório e trocou o local de infusão com êxito.